Olá a todos, como é que estamos? Vou trazer para o canal hoje mais uma análise preditiva. Eu já trouxe duas análises preditivas, os dois últimos, aliás, o vídeo anterior e o anterior, que é as previsões de Ray Dalio. E também eu fiz uma previsão de Ray Dalio para o Brasil. O vídeo de ontem foi sobre a bomba de hidreto de magnésio da China. Bom, hoje então voltamos aí para análises preditivas para este ano e os próximos. O lendário analista financeiro e geopolítico Martin Armstrong, ele fez várias previsões, ele acertou várias previsões. E ele diz que o problema do mundo chegou, que vai ser agora, a partir de 2025. Então nós estamos na possibilidade aí de ter depressão, estagflação, a crise de dívida, guerras, né, que vão varrer o globo, né? De acordo com o geopolítico Martin Armstrong, ele usa lá o programa de computador preditivo chamado Sócrates. Bom, ele tem a fama de ter previsto as grandes reviravoltas econômicas das últimas décadas, né? Veja, ele previu que o Trump venceria as eleições presidenciais no ano passado. E, de fato, ele venceu, né? O Armstrong, ele previu isso daí antes da eleição, em novembro de 2024. Né? Ele previu que no ano 2000 haveria a crise lá, a quebra das .com na internet, né? A chamada bolha das .com. Na recessão de 2008 e 2009, devido à crise imobiliária, o Armstrong acertou quando ele previu que haveria uma grande crise imobiliária, quando houve a quebra lá do Lehman Brothers, né, nos Estados Unidos. Bom, e agora em 2025 estamos caminhando aí para mais reviravoltas. Aí ele diz o seguinte, que a crise atual ela tem raízes há um ano atrás, no dia 7 de maio de 2024, exatamente neste dia, o presidente da Rússia, da Federação Russa, Vladimir Putin, tomou posse mais uma vez, né? E neste mesmo dia, dois coronéis ucranianos falharam em tentar acabar com o Jázaro Zelensky, né? A partir daí, começamos a entrar numa era de recessão global, segundo o computador lá do Martin Armstrong, o Sócrates. Ele diz que essa recessão global vai atingir a máxima depressão, né, vai atingir, vamos dizer, o fundo do poço em 2028. Ou seja, vai piorar muito ainda, né? Lá em 2024, há um ano, os bancos centrais, então, eles começaram a diminuir as suas taxas de juros. O Canadá foi o primeiro. Desde então começou uma depressão mais acentuada na Europa, uma recessão, né? E a China também, ela passou a crescer menos, né? Os Estados Unidos, eles se seguraram porque eles meteram malho na Europa, né? Porque eles retiraram a compra de gás russo para a Europa. Bom, e eles ganham com as guerras que eles promovem, através da indústria armamentista, que é fundamental para a expansão do imperialismo, né? Enviando armas para os Jázaros Netanyahu e Zelensky. Então você tem aí um cenário de guerra, dívida e também a queda do valor das ações. Ou seja, é um panorama que, se ele se intensifica, leva a uma grande crise. A Europa tem agora trilhões de euros em dívidas, né? E o Armstrong diz: a liderança sabe que precisa de fazer uma guerra, pois senão o povo vai entrar em convulsão social. Bom, qual vai ser então a grande reviravolta? Ele diz que tem a ver com a guerra da Ucrânia. Ele diz: a Europa não quer a paz, né? Ela diz assim, a Europa: a Rússia é muito grande demais, ela precisa ser retalhada, desmembrada. Eles falam isso abertamente. Certos tipos em altos escalões financeiros, né, realmente acham que podem conquistar a Rússia, né? Veja, a Rússia tem 75 trilhões de dólares em recursos naturais, acredito que tem muito mais, né? Então eles vão controlar tudo isso daí, né? E assim que eles colocarem as mãos nisso, né? Daí então eles vão, bom, eles acham que eles vão reavivar
novamente o Império Romano, né, que eles vão ressuscitar o Império Romano e tal. Bom, a União Europeia vai vencer uma guerra contra a Rússia? O que diz o Sócrates, Sr. Armstrong? Não, eles vão perder feio para a Rússia, né? Se eles entrarem em guerra contra a Rússia, o euro vai desaparecer, né? Veja, não é o dólar que vai desaparecer, hein? É o euro. Bom, e daí então, você vê, desde há um ano atrás, a guerra apenas aumentou e continua se intensificando até 2026. Bom, se eu fosse o Vladimir Putin, eu não assinaria mais nenhum acordo de paz com os europeus. Veja, o Putin assinou um acordo de paz em 2015. E o que eles fizeram? Construíram um exército, né? Então a Rússia ficou a ver navios, né? Aí o Armstrong diz, e nós aqui concordamos, veja, a China ficará do lado da Rússia. Se houver a guerra, que o Ray Dalio, que eu fiz 2 vídeos com previsões do Ray Dalio, ele diz que há 35% de probabilidade de acontecer a Terceira Guerra Mundial. 35%, que nos vídeos do Ray Dalio disse, é um percentual que eu acho que ele não é suficiente para se prever uma terceira guerra. Mas, se houver essa guerra, haverá até 1 bilhão de mortos e feridos. Bom, e o que os Estados Unidos devem fazer? Bom, o próprio Armstrong é quem diz. Ele diz assim, olha, eu tenho conversado com pessoas em Washington e eu falei para eles, caiam fora da OTAN. Então, tem muita gente se animando agora, principalmente no governo do Trump, né? Por quê? Se os Estados Unidos dão um pé, né, na OTAN, o dinheiro vai deixar de fluir para a Europa, né? O dinheiro vai ficar nos Estados Unidos, o dinheiro que eles gastam lá com a OTAN, né? Poderá haver uma valorização do ouro. O ouro só tem valorizado, né? Mas ele vai valorizar muito mais depois que a guerra se espalhar da Ucrânia para a Europa, que é tudo que o senhor Zelensky quer, né? Ele quer escalar a guerra da Ucrânia. Daí o Armstrong ele diz o seguinte, veja, o Partido Democrata vai se dividir em 2 e não retomará o controle da Câmara dos Representantes em 2026. Vocês sabem o que significa isso? Veja, se eles não tiverem maioria lá na Câmara, provavelmente o senhor Trump vai conseguir um terceiro mandato em 2028, que é tudo que ele quer, né? Bom, e o conflito entre o Paquistão e a Índia? Vai escalar ou vai minar? O que diz o Armstrong? Ele diz o seguinte, o meu computador, o Sócrates, diz que esse conflito vai explodir. Bom, já está escalando, né? Bom, o Armstrong alertou o presidente Trump contra forçar uma desvalorização do dólar que está ocorrendo agora, para reduzir o imenso déficit comercial dos Estados Unidos, que o Trump acha que vai resolver isso com as tarifas, né? Mas ele deu uma pausa aí de 90 dias e segurou as tarifas em 10% e está dizendo agora que vai negociar com a China. Bom, vamos ver. Bom, então o Armstrong previu que o ouro e a prata continuarão subindo e que a economia dos Estados Unidos, embora ainda seja forte, fortíssima, a mais forte, ela enfrentará uma recessão global até 2028. Daí, então, ele recomendou ao Trump que ele saia da OTAN logo e alertou sobre a possibilidade de guerra já em abril ou maio de 2025. Bom, nós estamos agora na primeira semana de maio e a guerra segue a mesma. A Ucrânia ameaça explodir o Kremlin está recebendo dignatários aí de vários países, incluindo o Xi Jinping e o Lula, e o Kremlin diz que não vai destruir Kiev com uma bomba atômica, provavelmente um Oreshnik, né? Qualquer coisa, o Putin já disse, ele tem um Oreshnik prontinho, né? Isso se ele não tiver lá o Sarmat, né, que é muito mais poderoso que o Oreshnik, né? Bom, daí o Armstrong discutiu a possibilidade de guerra na Europa. Ele disse que isso aí é o golpe neocon na Europa. Porque o senhor Zelensky ele fala de qualquer assunto, menos sobre paz, né? Veja, se há grandes problemas, sempre presuma 2 coisas: banqueiros e neocons, né? Por exemplo, como o Dick Cheney, o Kissinger, o Brzezinski, né? O Dick Cheney, por exemplo, um nome ligado aí à queda das Torres Gêmeas em 2001, época do Bush filho, né? Ele apoiou a Kamala Harris, candidata dos democratas. Isso mostra o quanto os neocons, e Dick Cheney é um neocon, né? Queriam a guerra. Pessoal, assistam os vídeos que eu fiz no canal sobre o movimento neocon. Vocês vão achar aí
Se vocês fizerem uma procura aí sobre o movimento neocon, são 2 vídeos importantes. Veja, nós estamos numa época de mentiras descaradas e declaradas. O Trump está cortando empregos públicos federais e manipulando dados econômicos. Bom, achei importante trazer para o canal essas previsões, porque elas não são muito otimistas, né? Mas também não vou dizer que são tão negativas e pessimistas assim. Nós estamos numa época de grande instabilidade política, geopolítica, militar, econômica, estratégica e por aí vai. Bom, agora vamos à segunda parte do vídeo aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Helder Araújo aqui, a mídia alternativa, a mídia independente aqui. E, bom, já dá um like aí no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se não tiver, já segue o canal, traz um seguidor para o nosso canal, você vai gostar muito dos nossos conteúdos. Vou falar sobre a Huawei. A Huawei, que é lá da China, né, essa empresa de grandes equipamentos de telecomunicações, ela desenvolve um novo chip de inteligência artificial, buscando igualar a NVIDIA, né, que é a produtora de chips dos Estados Unidos. A Huawei já se prepara para testar o seu mais novo e potente processador de inteligência artificial, desafiando a NVIDIA. Aliás, a NVIDIA esteve recentemente na China, né, ela não quer perder o mercado chinês. Ela está tentando aí, vamos dizer, está na corda bamba aí com relação aos tarifácios do Trump, né? Bom, a gigante chinesa Huawei testa um novo chip chamado Ascend 910D para rivalizar com o chip da NVIDIA, desafiando as sanções dos norte-americanos e, ao mesmo tempo, impulsionando a indústria de semicondutores da China. A Huawei Technologies se prepara, então, para testar seu mais novo e poderoso processador de IA, inteligência artificial, que a empresa espera aí que possa substituir alguns produtos de alta performance da gigante norte-americana de chips, a NVIDIA. Né? Então você vê o quê? Uma resiliência aí do setor de semicondutores da China, apesar dos esforços constantes de Washington para frear esse avanço, essa ascensão aí da China. Então os Estados Unidos ele bloqueia o acesso a chips, ele bloqueia o acesso às impressoras ultravioleta extrema, que fazem a impressão dos chips. Enfim, ele procura boicotar aí que equipamentos ocidentais possam ser usados pela China. Então o que a Huawei fez? Ela entrou em contato aí com várias empresas de tecnologia chinesas e para testar aí, fazer a viabilidade técnica do novo chip, do Ascend 910D. E segundo o que se diz, a Huawei já vai receber os primeiros lotes desse processador aí ainda nesse mês de maio. Vamos dizer, o desenvolvimento está no estágio inicial, né? Eles ainda vão avaliar esse chip e vão prepará-lo aí para grandes clientes. Bom, a Huawei espera aí que ele seja mais potente que o H100 da NVIDIA, né? Que é um chip aí amplamente usado para o treinamento de IA, lançado lá em 2022, né? A Huawei, ela emergiu como a principal representante da China, né, num campo tecnológico dominado pelos Estados Unidos. Veja, essa empresa ela fica em Shenzhen e ela desenvolve alguns chips que estão preocupando muitos engenheiros da NVIDIA. Né? Então, Pequim faz grandes esforços aí para criar a sua própria indústria de semicondutores e se tornar autossuficiente na alta tecnologia. Bom, a Huawei ela está na lista negra comercial dos Estados Unidos já há 6 anos. No entanto, ela resiste aí às restrições americanas. Inclusive, ela lançou um smartphone de alta performance em 2023, um modelo chamado Mate 60, que tem um processador próprio, surpreendendo o governo americano. Isso foi bem no dia da visita da então secretária de Comércio, a Gina Raimondo, a Pequim. Né? Bom, então essas restrições que os Estados Unidos impõem sobre a China vai atrás de desenvolver os seus próprios chips. Né? Veja, no início desse mês agora, a NVIDIA lançou lá o chip H20, que é o que, vamos dizer, o que tem de mais avançado
né? Só que ele está restrito para venda lá na China. Daí então isso causou um impacto tremendo na Nvidia, porque a China é o seu principal mercado. Veja, é um impacto de 5,5 bilhões de dólares. Bom, essas restrições todas aí abrem uma oportunidade para que empresas chinesas, por exemplo, a Huawei, a Cambricon Technologies de Pequim, desenvolvam chips similares e que podem concorrer de igual para igual com os chips do Ocidente. Vocês veem a questão do carro elétrico, hein? A Tesla está perdendo o mercado e o BYD só cresce, né, no mundo todo. Então, acredito que a mesma coisa vai acontecer no mercado dos chips, né? Veja, ela já diz que já tem algo como 800 mil unidades do Ascend 910B e o 910C. Quem são os clientes? Veja, operadores de telecomunicações estatais e também privados de IA. Por exemplo, a ByteDance, que é dona do TikTok. Alguns compradores já estão negociando mais pedidos do 910C após as restrições às exportações do H20 da Nvidia. Você vê, já está ganhando o mercado da Nvidia, né? Por causa dos tarifaços lá do Trump, a Nvidia perde mercado, e os compradores já estão o quê? Substituindo a Nvidia pelo chip da Huawei. Veja que eles conseguem entregar produtos comparáveis ao da Nvidia, ainda que está correndo atrás aí na alta tecnologia. Veja, eles criaram um modo lá de colocar vários chips do mesmo suporte para reduzir o tamanho aí, porque, veja, você reduzir o tamanho do chip está cada vez mais difícil e está cada vez mais caro. Então eles usam aí, usam a criatividade, né, para conseguir colocar vários chips no mesmo suporte. Uma outra coisa é o chip fotônico, né, que aí revolucionaria completamente o paradigma atual dos chips, né? O fato é que centros de dados aí de vários governos, principalmente dentro da China, utilizam cada vez mais chips de fornecedores da própria China, né? Bom, na verdade, eu acredito ainda que o desempenho da Huawei ainda não bate de frente com os melhores chips do mundo, né? Mas está muito próximo disso, né? Quer dizer, é um grande desafio também produzir esses chips aí em larga escala, né? Vocês sabem, a Huawei foi cortada da maior empresa de chips do mundo, a TSMC, e a SMIC, que é, vamos dizer, a alternativa chinesa mais próxima, ela está impedida de comprar equipamentos de fabricação de chips, né? Bom, diante dessas várias limitações, ela vai priorizar aí, acredito que o chip fotônico, que usa luz em vez de energia elétrica na corrente dentro do circuito, né? Um outro sistema aí que ela lançou é o Cloud Matrix 384, né? Alguns dizem que o sistema pode superar aí o desempenho do principal sistema da Nvidia, né? Ainda que ele consuma mais energia. Então você sabe, é uma guerra pela tecnologia, né? E não é simplesmente que você tem que construir um chip, né? Ele tem que fazer parte de uma rede que seja estável, né? Então você tem que ter um software, uma engenharia aí que esteja, vamos dizer, para evitar falhas, né? E agora estão fazendo um Big Data Center, né? Aqui em São Paulo, aí perto do, acho que na região do Rodoanel. Eu não sei, talvez eu traga algumas informações aqui para o nosso canal, né? Veja, enquanto isso, os celulares aí, o Xiaomi e o Oppo, vão desbancando o iPhone na Ásia, cada vez mais caro aí por causa do trumpismo, né? E o chip fotônico é a grande promessa aí, que usa luz em vez de energia elétrica nos circuitos. Os norte-americanos estão apavorados aí com essa questão do chip fotônico, que é uma outra tecnologia completamente inusitada, né? Bom, a guerra pela mais avançada tecnologia é a guerra do futuro. Quem inovar mais e conseguir maior velocidade, mais memória, maior eficiência e custo mais baixo, vai vencer essa daí, né? Bom, acho que hoje era só esse assunto mesmo. As previsões aí do Armstrong e a guerra tecnológica pelo melhor chip. A Huawei continua, apesar de ser uma das empresas mais sancionadas e perseguidas do mundo pelos Estados Unidos, ela segue crescendo, né?
Bom, nós estamos aqui às voltas aí com o problema aí do INSS, né? Nós que somos aposentados, a gente fica um pouquinho mais preocupado do que a média das pessoas, né? Bom, eu até fiz uma postagem lá no Facebook a respeito. Veja só, pessoal. A questão é a seguinte: você sempre vai achar que é um problema do governo, um problema do partido X, Y, Z. Mas tem um monte de empresários nessa, né? De empresas que pertencem a congressistas, né? Banqueiros, tudo isso passa por bancos, por grandes bancos. Então, essas empresas que fazem pequenos descontos, aí, sem que o aposentado saiba. Mas muitos foram empréstimos consignados, que você faz e esquece que você fez, né? No entanto, eles vão descontar você todos os meses, né? Então, é um problema. Acho que está tocando aqui o celular. Bom, isso aí eu não vou atender. Pessoal, vamos já ficando por aqui. Eu vou falar melhor sobre este assunto. Acho que vai parar. Pessoal, canal aqui Luz no Fim do Túnel, hein? Pronto, eu recusei a chamada. Daqui a pouco eu ligo para ela, né? Aumentar o número de deputados pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Não, 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 não. Tem que cortar. Tem que ter 10% só do número de congressistas. Não precisamos de 500 deputados e senadores, não. Nós precisamos de 50 que trabalhem, né, pelo Brasil. Não, e eu disse aí há pouco que eu gostaria que o PSDB voltasse, desse a volta por cima. Não que eu seja adepto, nunca fui um adepto do PSDB, mas veja, ele era à direita. Nós tínhamos a direita. Hoje nós não temos mais uma direita, nós temos uma extremo-direita golpista, né? Paga pau aí para os Estados Unidos, celebra criança explodida em Israel. Quer dizer, se isso aí é uma direita, eu sou o Gengis Khan, né? Nós precisamos de uma direita verdadeira, uma direita conservadora, soberanista, nacionalista. Nós não temos essa direita. Nós não temos, infelizmente, né? Pessoal, agora a gente já sabe por que o Trump mentiu tanto sobre o Covid, né? E o Bolsonaro repetia que cada frase que o Trump falava lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro repetia aqui, né? Por quê? Porque o Trump ele sabia que o Covid foi criado nos Estados Unidos, né? Estão entendendo? Lá na Universidade da Carolina do Norte, né? Que eu achava que tinha sido feito em Fort Detrick, Maryland, Estados Unidos, mas agora já se sabe que foi feito na Universidade da Carolina do Norte, né? E algumas pessoas ganharam aí bilhões, aí, certas empresas aí ligadas à Big Pharma, né? Por causa das vacinas, né? E todo aquele esquema, né? Bom, agora é o segundo tempo, né? O primeiro tempo foi o Covid, o segundo tempo é a taxação do Trump, né? Bom, e quem é que vai ser prejudicado, né? O próprio Estados Unidos, né? De novo, né? Então é 100% de certeza, né, que o Covid foi feito na Universidade da Carolina do Norte, né? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.